tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre mais um assunto relacionado aos tópicos da administração. Ficou para essa aula a gente entender da administração e as suas perspectivas, né? Hoje eu vou trazer para vocês um debate, ou seja, para a gente pensar um pouco a ideia da administração na sociedade, né? Principalmente nas empresas. Nós já podemos rememorar a ideia de que existe as empresas com fins lucrativos e sem fins lucrativos, ok? O conceito também de organização remete à ideia de uma instituição e também a questão de organizar coisas, tá certo? Então não podemos esquecer esses fundamentos que nós já aprendemos. Então, quando a gente fala assim, bom, eu preciso administrar, né? Eu preciso gerir algo, conduzir algo. Então, qual que é a ideia de administrar? Por que que precisamos de um administrador? Por que que precisamos da administração? Então, nós já falamos em vídeos anteriores que para todo administrador o foco principal não pode esquecer, né? Pessoas, gente, né? Então a administração basicamente ela tem o foco na ideia de pessoas, né? Então, o que eu vou administrar então na realidade em uma organização, em uma empresa? Então eu vou me utilizar de pessoas que vai de maneira eficiente, né, realizar tarefas, executar processos, produzir coisas, né? Então, qualquer tipo de empresa, você vai precisar de uma pessoa que faça essas tarefas, né? Pode ser você mesmo. Então, empresa de eu só, como alguns dizem, né? Eu sou empreendedor individual, então eu não tenho departamentos na minha empresa. Tudo bem, os departamentos você pode até não ter, mas você tem os processos inerentes aos principais departamentos que nós já comentamos, né? Então, por exemplo, você precisa comprar desde suas matérias-primas ou então materiais para você conduzir o seu negócio no dia a dia, tá certo? Você precisa pagar seus impostos, você precisa vender ou prestar um serviço ou ainda colocar um serviço pela função social, né? Ou seja, atender uma determinada demanda da sociedade de cunho social, ou seja, você sempre estará executando uma tarefa que tem a sua origem dentro dos limites da administração, ok? Então, Drucker, ele diz, né, dizia, né, na moda de dizer, né, ficou até redundante, né? Dizia no seu modo de dizer. Mas vamos lá. Peter Drucker, né, um dos mais famosos autores, escritores na área da administração, ele diz assim, olha, existem empresas que precisam ser melhores administradas. Não existe empresa super desenvolvida e empresa não desenvolvida. Da mesma forma que não existe países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E também não existe organizações super administradas ou subadministradas ou em desenvolvimento. Isso é tudo uma questão de como olhar as coisas, né? Então o que acontece? Você tem empresas hoje que você percebe em alguns momentos que existe ali uma precariedade no modelo de administrar, no modelo gestor. E por conta disso, a empresa muitas vezes não consegue alcançar os seus objetivos. O real motivo pelo qual ela foi criada, foi pensada, tá certo? Então, ele trouxe esse pensamento para nós, essa, não sei se eu posso dizer essa afirmativa,
mas é uma reflexão, né? Acho que fica melhor a palavra, uma reflexão. Então existem países que ele tem recurso, ele tem riqueza, e por que que não desponta? Porque ele é mal administrado. Da mesma forma, as organizações. Existem organizações excelentes com receita, com potencial de produção, com processos altamente desenvolvidos, ou seja, mapeados, muito bem desenhados, uma coisa bacaninha. E por que que tem tanto problema para alcançar os resultados? Porque em algum lugar ali, em algum estágio do modelo de gestão, existem atividades que não são desenvolvidas com eficiência, ok? Então é isso, precisamos sempre olhar para a empresa como um modelo de que existe uma condução de gente por meio de recursos, por matéria-prima, por insumos, né? Usando tecnologia para alcançar um determinado objetivo, um determinado fim. Mas se nós não soubermos conduzir a união de pessoas, recursos e tecnologia, pode ter certeza que vamos ter dificuldade de chegar ao nosso objetivo, ao nosso resultado fim, ou seja, o porquê porque aquela empresa foi criada, tá certo? A palavra administração ela vem do latim, né? Ad, direção, tendência para, e minister, subordinação ou obediência, e significa aquele que realiza uma função sob o comando de outrem, isto é, aquele que presta um serviço a outro. Então, observem que para nós administrarmos nossa casa, nossa empresa, será que eu posso colocar aqui também a nossa vida? Nós precisamos observar algumas coisas, né? Alguns processos. Nós já falamos isso, acredito que num vídeo, acho que no primeiro, no segundo vídeo, uma coisa assim. Que nós precisamos ter um planejamento das coisas. Nós precisamos saber organizar as coisas. Ou seja, eu fiz um plano. Como é que eu organizo o recurso? Como é que eu consigo colocar as coisas para funcionar? Como é que eu consigo dar direção àquilo que eu acabei de planejar? Né? Como é que eu controlo esses resultados? Né? Como é que eu executo isso? Então, os conceitos, né, os tópicos, as ideias, aquilo que está dentro da administração, você tem, você pode, na realidade, utilizar para qualquer situação, né? Então, eu posso administrar minha vida, eu preciso planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu vou administrar uma empresa, aí eu tenho que planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu vou fazer um plano de carreira para minha vida. Eu não tenho qualificação nenhuma, mas eu quero ser, sei lá, médico. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que planejar a carreira, eu tenho que organizar recursos, eu tenho que dirigir, ou seja, dar uma direção a todas as etapas, todas as tarefas, executá-las, né? E à medida que for avaliando, vou controlando para ver se ela não sai do rumo. Então, gente, para a gente concluir esse pensamento, essa reflexão, vamos aqui focar nessa última frasezinha aqui, ó, bonitinha, ó. A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar os objetivos. Perfeito? Lembre-se, você pode colocar esse conceito para qualquer coisa que você precisa de uma administração. Sua vida, sua carreira, sua casa, sua empresa, tudo bem? Etc, etc. Então, na administração nós temos que avaliar as variáveis que compõem o ambiente, né? Então, que eu tenho na empresa aqui, que eu tenho no mercado, que eu tenho na condição da existência de uma determinada organização. Então, vamos dizer que eu tenho aqui uma empresa
E dentro dessa empresa eu vou começar a produzir, eu vou começar a prestar serviço. O que eu quero fazer? Então eu preciso ter um olhar administrativo para as variáveis que compõem toda essa organização, todo esse conceito, tá certo? Então eu preciso observar a tarefa. Então toda empresa tem tarefa. Eu preciso observar a estrutura, ou seja, uma empresa tem a sua estrutura, ela precisa ser cuidada, né? Se não está bem desenvolvida, vagarosamente ou conforme os recursos forem sendo absorvidos, foram sendo melhorados em termos de financeiro, você vai melhorando também a estrutura. Não podemos esquecer que empresa, organização tem pessoas e esse é um dos focos principais, tá certo? Não existe empresa sem gente, ok? Mesmo as empresas digitais tem uma pessoa, tem duas, tem três, tem um departamento, tem gente que pensa, ok? O ambiente que essa empresa está, seja esse ambiente interno e externo, o ambiente interno, ou seja, como é que a empresa está sendo observada em relação aos seus departamentos, o seu modelo comportamental, como é que as pessoas se relacionam, como é que as coisas acontecem. E no ambiente externo você tem as variáveis que você muitas vezes não consegue controlar, viu? Por exemplo, sociedade, mídia, sindicato, governo. Isso você não consegue controlar, essas ações, né? Então o governo baixou uma lei lá, criou uma lei que a partir de hoje vai ser obrigado toda empresa a fazer tal coisa. Pronto, isso você não pode controlar. Você tem que também atender à determinação da lei, ok? Bom, outra variável, tecnologia. Tá? Então a tecnologia, como fazer, o modo de fazer. Nós vamos ter algum recurso, né, alguma máquina, tem alguma automação, vamos usar computador, vamos usar software, o que nós vamos usar? E por fim, a competitividade. Eu quero ser competitivo de que maneira? Como é que eu quero chegar no mercado? Eu quero melhorar, eu quero ter uma fatia maior de competição, ou seja, eu quero vender mais que os meus concorrentes. Então, se eu sou uma empresa que faz produto de varejo para de linha de supermercado, então quantos supermercados eu vou estar presente, de que maneira que eu vou estar, eu quero vender mais que o meu concorrente. Se eu vendo sabão em pó, eu quero vender mais que quem? Com a marca líder, com a marca segunda, com a marca terceira. Então, esse nível de competitividade eu preciso ter muito bem delineado e saber a maneira como eu vou melhorar esta variável a cada momento. Tudo bem? Bom, aqui nós falávamos nos vídeos anteriores de que para quase tudo dentro da administração você tem uma ideia de uma teoria, né? Então você tem ideia que, olha só, você tem teoria, tá aqui ó, que foca nas tarefas, você tem teoria que foca na estrutura, você tem teoria que foca nas pessoas, no ambiente, na tecnologia, na competitividade, ok? E aqui estão os nomes das teorias. E logo mais nós vamos ver em que momento, né, essas teorias surgiram, ok? Uma teoria para você, gente, assim que se eu pudesse indicar para que vocês lessem, né, acompanhassem um pouquinho por dia, alguma coisa assim, principalmente quem é da área da saúde, né, quem precisa de relação humana. Então tá aqui, ó, essas teorias aqui, ó. Iniciando pelas relações humanas, né, que começou um dos autores principais foi o Elton Mayo, mas teve mais gente ali. Teoria de grupo de Kurt Lewin, bastante gente, comportamento organizacional, desenvolvimento. Aí você tem lá um pessoal muito interessante, Douglas MacGregor, você tem o casal Gilbert, ou seja, tem um monte de gente que trouxe
lá da neoclássica, da burocrática, conceitos e itens muito importantes para que nas relações humanas as pessoas pudessem ser treinadas, as pessoas pudessem ter um olhar diferenciado sobre como melhorar suas atividades, suas tarefas, né? A maneira como trabalha nas organizações. Tudo bem? Bom, continuando aqui, isso aqui é só para vocês terem um olhar, né? Um olhar crítico ou um olhar analítico ou crítico, analítico em relação a como as teorias elas surgiram. Tudo bem? Eu digo analítico e crítico porque alguns de vocês vão querer olhar, né, com carinho como é que uma teoria ela se comporta, como é que ela trouxe conceito, como é que ela está agindo na sociedade, nas empresas. E pelo lado crítico, né, então como é que isso aqui funciona dentro da empresa, né? Como é que funciona para mim? Exemplo, a questão da liderança. Como é que eu vou desenvolver um modelo de liderança satisfatório? Eu vou ser autoritário, vou ser democrático? Como é que eu vou conduzir minha empresa, meu grupo, né? O pessoal onde eu trabalho? Será que eu vou trazer a figura do chefe para eles? Ou então eu vou trazer a figura do líder? O que na realidade eu quero que eles pensem sobre a minha imagem, né? Como eu atuo? Não podemos esquecer que a ideia do gestor é ser um facilitador, né? Então, quer dizer, será que eu estou facilitando o trabalho do meu departamento? Como é que eu poderia contribuir mais? De que maneira eu poderia trazer algo mais para que o meu departamento pudesse ter um desempenho maior? Como é que a gente olha tudo isso, né? Então, veja, você tem um olhar analítico, como é que você faz as devidas análises de como é que a teoria ela chega para você, como é que ela traz esses conceitos, a maneira que você também faz um olhar crítico, né? De que maneira as coisas podem acontecer. Será que o autor disse da maneira certa? Será que funciona para mim também? Né? São coisas que a gente tem que começar a pensar. Atualmente, a administração tem passado por muitas mudanças, principalmente em relação às teorias, né? Então, hoje a ideia é a inteligência artificial, neste momento, né? Então, neste momento, nós estamos pela quarta revolução industrial. A ideia da internet das coisas, do uso da informação, do conhecimento, dos dados no processo de tomada de decisão. Hoje nós já escutamos, né, os conceitos assim, empresas conduzidas por dados. No americano, né, no inglês, chama-se data driving, né? Então, o que acontece? Toda empresa ela pode ser conduzida por dados, por informação. De que maneira isso acontece? Como é que vai acontecer nas empresas que não têm esse olhar ainda? Então, veja, compete a você, né, administrador, gestor, tentar entender como é que essas mudanças todas podem afetar não só a sua organização, mas o departamento onde você trabalha. Então vamos pensar que de uma hora para outra a alta administração resolveu implantar modelos de inteligência artificial. Tá, para quê? Ué, para automatizar alguns processos, deixar os processos mais intuitivos, mais rápidos, com uma segurança de informação um pouco melhor, né? Nem tudo é flores, tá certo? Deixa eu corrigir minha frase aqui. Nem tudo são flores, tá certo? Nem tudo é maravilha, nem tudo é alegria. A inteligência artificial ainda está passando por muita alteração, muito debate, muita análise crítica, muito olhar assim, pera lá, não era assim então. Veja o chat GPT, que quando surgiu tinha gente
já dizendo que ia tomar o emprego de todo mundo, que agora sim as empresas estariam com a ferramenta extremamente eficiente, etc. Depois descobriu-se que os algoritmos treinados estão ali para uma determinada data, se eu não estiver enganado, até 2000, 2000 alguma coisinha, e que a própria empresa está dizendo, olha, isso aqui vai ter que ser aperfeiçoado bastante. Tem muito resultado que ele fornece que não atende ao questionamento, o que na linguagem do chat GPT fala prompt. Então nós temos um prompt aqui, foi inserido, né, uma pergunta e a resposta não veio a contento. Por quê? Ué, porque o algoritmo não entendeu como é que ele deveria se comportar em relação àquela questão. Então, ele não tem uma eficiência para aquela realidade que possa lhe atender, né? Você não pode considerar. Se você já usa o chat GPT ou qualquer outra ferramenta de realidade, sempre coloque um olhar crítico em relação, tá? Sempre coloque o que nós na administração chamamos de dúvida. Sempre coloque uma dúvida em relação àquilo que você está fazendo. Por quê? Porque pode ser que uma informação que o software, a ferramenta te devolve, talvez não seja 100% a realidade. Perfeito? Veja, não estou demonizando a inteligência artificial. Muito pelo contrário. Ela vai nos ajudar, mas muito mesmo, no processo de tomada de decisão, na automação de várias tarefas do dia a dia, mas ainda requer um pouco de atenção. Não podemos deliberadamente sair usando assim e colocar a confiança de 200% em cima do resultado que a ferramenta propõe. Tudo bem? Tem algumas ferramentas que desenvolvem imagem, né? Cria GIFs, cria JPEGs à base de um prompt, à base de uma determinação. Essas são mais fáceis de analisar, porque você pede para a ferramenta desenhe um cachorro, tem lá um cachorro, pronto, isso aí eu estou vendo, estou enxergando, né? Faça um cálculo, eu sei que 20 mais 20 são 40, mas se tiver uma ideia de vamos fazer um cálculo complexo, uma mineração de dados para trazer um fator preditivo, alguma coisa, cuidado, tá certo? Não estou dizendo que não funciona. O que eu estou dizendo é tenha cuidado no conteúdo que foi dado para você como resposta. Procure sempre avaliar por 2, 3 caminhos para que você não possa ser pego de surpresa. Tudo bem? Então, hoje a ideia é dados, informação, conhecimento. E não tem jeito, é um caminho sem volta, né? Veja você liga para uma empresa, atualmente a maioria das empresas quem atende é um robô, né? Um robozinho. Oi, digite 1 para não sei o que, digite 2 para não sei o que. Ou então, olá, fale em poucas palavras o que você quer fazer. E aí você fala, vendas. Aí venda do quê? E aí ele vai conversando com você. Aquilo não é uma pessoa, aquilo é um robô. Tá certo? Da mesma forma que você abre um site, tem lá uma figurinha, né? Um desenho lá que tem um nome, que é um mascote daquele site, e ele vai conversar com você um pouquinho ali. Aquele robozinho ali é chamado de chatbot. Então você pergunta lá para ele, eu quero tal coisa, e ele coloca um leque de respostas. Você escolhe uma delas, ele coloca outro leque, até que aquilo é filtrado ao extremo de que ele direciona você para um determinado departamento para que aquele último atendimento possa ser por uma pessoa. Algumas tarefas não necessitam, né? Não necessita de ajuda de uma pessoa. Então o próprio sistema ele já entrega para você o que você pediu, mas em alguns casos ainda precisa que um ser humano interaja. Tudo bem? Aqui, como eu falei para vocês, nós vamos ver em que ano ali, né, cada coisa aconteceu. Observe que aqui eu falei para vocês em 32, né, teoria das relações humanas, a científica em 3, e aí no vídeo passado eu coloquei que a científica
basicamente começou com Taylor, né? Mas teve ali o Ford também, e aí junto com a teoria clássica, a administração clássica, chegou mais algumas pessoas ali, mais alguns estudiosos de grande peso, e um deles é o Henri Fayol, que trouxe a ideia das características do administrador. Então, o que acontece? O Taylor diz: olha, eu procuro entender a tarefa, né? O tempo e movimento. Como é que eu faço isso em menor tempo para ganhar mais eficiência? E o Fayol falou: olha, você está preocupado aí muito com essa parada de tarefa aí, né? E tal, mas e quem conduz isso tudo, né, gente? Então, nós precisamos aqui estudar a pessoa. Como é que o administrador administra? Então, nós precisamos entender isso. E aí a coisa foi evoluindo até que chegou hoje na ideia da era do conhecimento, na era da informação. Tudo bem? Mais para frente nós vamos falar das revoluções. E aí eu vou falar, vocês vão entender que começou desde a primeira revolução com a ideia da máquina têxtil, etc, etc, até a chegada agora da quarta revolução, que é a era da automação, do conhecimento, a era dos dados. Bom, na sociedade moderna, o que nós podemos refletir? Empresa precisa de ter resultado, né? Então, empresa precisa ter resultado. Ela precisa alcançar os seus objetivos. Ela precisa ter sucesso. Então, se ela vende, ela precisa ter sucesso nisso. Se ela presta serviço, ela precisa ter sucesso nisso. Se ela é uma ONG, ela presta um serviço social, ela atende uma determinada demanda da sociedade, ela também precisa ter sucesso nisso. Então, o que acontece? Hoje a busca por eu vou usar o termo perfeição, tá? Mas não é tão assim é, extremo. A ideia da perfeição é eu vou buscar cada vez mais executar determinadas tarefas, processos com tanta eficiência que eu preciso não errar. Eu não tenho hoje mais condição de ficar testando tarefas e processos de forma a conduzir dispêndio para a empresa. Dispêndio quer dizer algum tipo de custo, algum tipo de gasto, tá certo? Então, o que acontece? Eu preciso ser mais competitivo, eu preciso ter um produto que atenda mais às necessidades do cliente, eu preciso ter um produto com zero defeito, eu preciso ter inovações constantemente, ou seja, o meu produto fazia uma tarefa, uma atividade ali que ele esquentava, agora ele tem que esquentar, esfriar, daqui 3, 4 meses ele tem que esquentar, esfriar e assoprar. Ou seja, você vem inovando as coisas. Por quê? Porque o mercado exige. Observe o seu celular de 5 anos para trás e observe o seu celular hoje. A quantidade de recurso e serviço que foi colocado nele no pequeno tempo. Ah, mas o outro nem ficou velho, mas não dá tempo de ficar velho, porque a necessidade que a sociedade tem de fazer com que a coisa aconteça, quanto mais rápido e mais eficiente for, faz com que as organizações também procurem inovar a cada instante, tá certo? Então, ou seja, você comprou um computador, sei lá, um i5, um i7, não sei qual geração de processador, com não sei quanto de memória, com não sei quanto de HD. Quando você usa, que chega em casa, você abre a internet e o cara fala: a empresa acaba de lançar o não sei o que, com mais isso, com mais. Você fala: caramba, acabei de comprar esse. Porque o ciclo de inovação ele é uma coisa assim tenebrosa. A concorrência ela é muito acirrada e exige com que as empresas procurem se inovar a cada instante. Tudo bem? Olha aqui o conceito. Cada organização requer o alcance de objetivos
em um cenário de concorrência acirrada, a tomada de decisões, a coordenação de múltiplas atividades, a condução de pessoas, a avaliação do desempenho dirigido a metas previamente determinadas, a obtenção e a alocação de recursos. Ou seja, quanto mais você tem concorrência, mais você tem inovação, né? Você tem que estar nesse ciclo. E ele se torna uma coisa assim extremamente viciosa. Acabei de lançar um produto, já estou pensando na data que lanço a inovação desse produto que eu acabei de colocar no mercado. E assim vai. Tudo bem? Então, aqui eu trago para vocês a ideia assim, ó, o administrador não é aquele que efetivamente faz aquela tarefa que ele está determinando, né? Então, o que que acontece, né? A função dele não é conduzir pessoas. Então, quem vai fazer as tarefas, atividades, os processos, etc, etc, que ele determinar, normalmente são pessoas. Ok? Então, ele precisa ter habilidades, ele precisa ter conhecimento, competência para algumas coisas. Então, o que que ele precisa conhecer? Qual é a ideia do leque de conhecimento ou habilidade ou competência que um administrador precisa ter? Então, olha só o primeiro item. Ele precisa conhecer matemática, direito, psicologia, sociologia, estatística, etc, etc, ou seja, disciplinas heterogêneas. Ele precisa conhecer de empresa, né? E tudo aquilo que está no métier da sua empresa. Ele precisa saber lidar com pessoas, principalmente porque, vamos lá de novo no conceito, ele vai reunir gente, recurso e tecnologia para atender um determinado objetivo. Se ele vai reunir gente, ele precisa saber lidar com gente. Outra, ele precisa conhecer cronologia dos fatos, ou seja, ele tem que saber o que aconteceu no passado, ele tem que entender o que está acontecendo no presente, ele tem que saber se preparar para o futuro, ok? Ele precisa estar devidamente amparado nos seus conhecimentos, nas suas habilidades em relação ao comportamento, né, e nível de relacionamento para saber conduzir eventos, coisas, né, itens que acontecem, situações que acontecem no ambiente interno e também no ambiente externo. Eu não posso me destemperar. Aumentou 1% a alíquota de imposto. Eu quero matar vou sair gritando, vou batendo. Não posso. Eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que ter controle das coisas. Eu tenho que saber me controlar. Já pensou se para cada ação, para cada coisa eu me destemperasse, né? Me desequilibrasse? Ia ficar complicado, né? Tá certo? E eu tenho que ter visão de futuro, né? Eu tenho que saber, olha, minha empresa precisa alcançar determinada coisa e basicamente tem que ser por meio de atividade que eu desenvolvo. E não podemos esquecer que a ideia da união, da reunião, da condução, da direção de pessoas, tá certo? Então, eu preciso chegar lá longe, mas eu só chego lá longe se eu tiver pessoas competentes e qualificadas na minha organização. Tudo bem? Olha aqui como é que essas variáveis se organizam, né? Elas se relacionam. Ó, a sua empresa está aqui no meio. Ó. Então ela precisa de tecnologia, precisa de ambiente, precisa de competitividade, precisa de tarefa, etc, etc, etc. Observe que a organização ela não se comunica unilateralmente, né? Unidirecionalmente, não. Ela tanto a flechinha tanto vai para lá quanto ela volta para cá, ou seja, a comunicação ela é nas duas mãos, né? Tanto vai quanto volta. Tudo bem? E o que nós temos para o futuro? O que vai ser do futuro das empresas, das organizações e tal? Falamos um pouquinho já no começo desse vídeo, né?
Então, por exemplo, mudança rápida. Os negócios estão mudando absurdamente. Vamos pensar assim, ó, nessas ONGs que trabalham aí ou que têm lá a proposta de desenvolver atividades relacionadas ao meio ambiente. Então, hoje, você tem lá os trabalhos verdes, né? As profissões verdes, as tarefas verdes, né? Procure um pouquinho na internet aí que vocês vão ver um pouquinho desses conceitos e como é que as empresas já estão se adaptando a isso. Então, quer dizer, eu preciso saber como é que eu vou desenvolver tarefas novas no meio ambiente. Hoje ninguém pensa assim, vou abrir uma organização para reciclar garrafa PET. Isso já se faz, né? E tem empresa, inclusive, que faz com nível de eficiência absurda. Tudo bem? Então você já vai perceber que a sua necessidade de trazer uma contribuição para a sociedade nesse sentido, ela é maior. Então, vou querer negociar a regra de carbono, eu vou querer observar a questão da redução de energia elétrica para determinados tipos de tarefas dentro da minha empresa, eu vou usar painéis solares, o que eu vou fazer? Então, observe que o futuro está trazendo isso para ti. E a cada dia, cada momento que você observa, são mudanças. Você entra na internet, estão debatendo uma determinada situação. Logo em seguida já estão debatendo outra determinada situação. Você está lá a questão do reflorestamento, a ideia do replantio, a ideia da conservação dos seres vivos, principalmente de peixe, manejo de peixe. Olha, antigamente você podia pescar do jeito que queria, mas agora não, você só pode pescar em determinadas épocas. Você tem tamanho de peixe, você tem o gênero do peixe, tem peixe que você não pode pegar a fêmea. Olha só que coisa, né? E você precisa se preparar. Então tem empresa que você chega no mercado que ela já vende um peixe embaladinho lá, tudo certinho, limpinho para você. Esse peixe pode ter sido pescado, né, em água, eu vou usar o termo em água selvagem, ou seja, em água aberta, como pode ter sido de cativeiro, né, de criadouro. Tudo bem? Então a pessoa tem lá, a empresa tem um criadouro e ela vai criar o seu peixe para venda. Então tem todas essas coisas. Como é que isso está evoluindo? Né? Outra empresa, tem empresa que está querendo crescer absurdamente, quer globalizar. Já tem segmento no mercado que ela já quer desglobalizar. Observe aí, depois, por favor, pesquisem para que vocês saibam qual é o conceito da questão da desglobalização das indústrias. Ou seja, tem empresa que já não quer ser mais globalizada, tem empresa que ela quer atuar localmente e ela traz um modelo de produção para um formato que ela vai atender uma região muito menor daquilo que ela já fazia, daquela que ela já fazia, não é isso? Então, eu atendo o município X, mas eu atendia vários países da Europa. Por que que eu saí dali e quis vir para atender só o município X? Tem resposta, tem conceito para tudo isso. Tudo bem? Outra coisa, olha, atividades que exigem pessoas de competências diversas e especializadas. E uma delas é a questão da inteligência artificial, que vocês não vão poder ficar muito longe disso, não. Tem que estar sempre dando uma olhadinha, sempre lendo alguma coisa em relação para que vocês não fiquem desatualizados. Há muito conceito novo chegando, há muita coisa chegando, há muito software, muito equipamento e você precisa saber utilizar, saber se comportar dentro desses conceitos, desse software, né? Tem lá um tal de chat GPT, tem um tal de Open, não sei o que eu faço aqui, que eu deveria fazer? Isso você precisa saber. Tudo bem? Mas eu tenho que dominar? Não, dominar talvez você não precise dominar, porque pode ser que isso não seja o foco do teu trabalho, mas você precisa saber que existe. Tudo bem?
Então, algumas coisas podem impactar a empresa que você trabalha, né? Então, por exemplo, crescimento das empresas, crescimento das organizações, concorrência mais aguda. Hoje a concorrência ela é cruel, né? Você veja produtos e mais produtos que vêm da Ásia ali, principalmente China, né? Tudo bem? Sofisticação da tecnologia. Acabamos de falar. Taxas elevadas de inflação para algumas situações em alguns países que você pode negociar, você tem um volume deflacionário ou inflacionário muito alto que talvez crie uma barreira de comércio ali, né? Tá certo? Veja, no momento que eu gravo o vídeo aqui, o câmbio entre Brasil e Argentina é absurdo. Há pouco tempo estava R$ 230, agora R$ 237 estava lá um peso argentino. Tudo bem? Então, essas coisas também precisam ser observadas. Então você tem também globalização da economia, internacionalização dos negócios, também tem a desglobalização para alguns segmentos, tudo bem? Nem todo segmento está desglobalizando. Outra, visibilidade maior das organizações. Hoje com a internet, você monta um site e pronto, você está em qualquer canto. Vocês devem lembrar, né? Do período pandêmico no Brasil e no mundo, né? Não foi só no Brasil, no mundo. Você tinha a ideia do home office. Ah, mas a minha empresa vende para a Europa. Ué, você está na sua casa, com computador, uma internet, você faz o mesmo trabalho que você fazia na sua empresa. O diferente é que o home office, em alguns casos, né? Aí eu vou ser até mais um pouquinho incisivo em dizer que na maioria dos casos você não consegue produzir em casa, né? Desenvolver um produto, porque você precisa de maquinário, precisa de produção em massa, produção recorrente, né? Mas toda a parte administrativa você consegue fazer de home office. Hoje, uma boa parte das empresas já estão eliminando gradativamente a ideia do home office, fazendo com que as pessoas voltem para a empresa mais uma vez, né? Então, olha só quantas barreiras, quantos impactos você está passando, já passou, vai passar ainda, e a empresa ela tem que se moldar de acordo com a sua necessidade. Não quero mais ninguém dentro da empresa. Meu departamento de venda vai ser todo ele home office. Isso gera impacto. Ah, o pessoal estava de home office, agora eu quero todo mundo dentro da empresa. A partir de hoje vem todo mundo trabalhar. Isso gera impacto. O funcionário tem que levantar mais cedo, ele tem que pegar a condução, né? O RH tem que se preparar para isso. De repente a empresa fornece café, fornece almoço, questão de vale transporte, vale refeição ou sei lá, assistência, refeição. Veja, tudo isso é o impacto, né? E pode gerar impacto em custo. Gerando custo, isso tem que ser trazido para o produto. Trazendo um produto mais caro, será que a sociedade absorve o seu produto com 2, 3, 4, 5, 10 reais mais caro que o concorrente? Então a empresa ela precisa estar sempre se moldando de acordo com as suas necessidades, mas sem esquecer como é que o mercado está se comportando, né? Quais são as novas tendências? Aqui você tem as transformações, né? Então, veja, antigamente você falava da indústria, sociedade industrial, hoje é a sociedade da informação. Antes tinha uma tecnologia simples, hoje já achamos ela sofisticada e muito, né? Muito ainda vai mudar. Ok? Antigamente você olhava para uma economia nacional e queria saber como o Brasil se comportava. Hoje eu preciso entender como é que o mundo se comporta. Eu negociava a curto prazo, hoje eu estou pensando já em longo prazo. Eu tinha lá uma ideia de eu mando, vocês fazem. Hoje você tem uma democracia representativa, né? Então, ou seja, você tem uma participação, você saiu de uma democracia, você saiu de uma gestão mais participativa. Eu tenho hierarquia, tinha hierarquia e hoje eu já tenho mais
uma comunicação mais intensiva, tá certo? Então antes eu mandava, né? Então tudo era centralizado. Hoje eu prefiro que os departamentos tomem as suas decisões, porque ela está com um pessoal muito mais perto do gestor. Então tem um líder de produção, ele sabe o que o pessoal dele precisa. Então é melhor que ele tome as decisões melhores para alcançar o objetivo. Se a alta administração desenhou o objetivo, desenhou tudo aquilo que é necessário, compete aos gestores de cada departamento dar sua contribuição para que esse objetivo seja alcançado. E eu não preciso alguém dizendo o que fazer. Olha, RH, contrate ou demita. Eu simplesmente digo, eu preciso de uma pessoa, então eu não preciso mais dela. Troque por outra. E o RH executa os processos. Eu não preciso controlar isso. Tudo bem? Eu preciso de uma pessoa nova, o RH vai cuidar disso. Daqui a pouco a pessoa surge no departamento. Eu não participei efetivamente de todos os passos dessa contratação. Posso ter participado da entrevista ou então de um modelo de teste prático, alguma coisa assim. Mas a maioria dos processos, a maioria das etapas foi conduzido pelo departamento, tá certo? No caso, o RH, para uma contratação. Tudo bem? Aqui só um quadrinho para refletir isso que a gente falou, né? Tá vendo? Ó, de sociedade industrial para informação. O que alterou ali? Ó? Inovação e mudança. Tecnologia simples para mais sofisticado. O que alterou? Maior eficiência. Tudo bem? É isso, gente. A aulinha de hoje para a gente trazer uns debates, né? Trazer umas reflexões, uns debates, não, umas reflexões por meio desse debate que a gente está tendo aqui, desse trocar de ideias, né? Então, o que que acontece? É importante refletir como que a empresa, ela hoje está aí tentando sobreviver no mercado, né? Então você tem governo que aperta, você tem sociedade que aperta, alguns outros órgãos que apertam, o sindicato, é, mídia, prefeitura que está mais próximo da empresa, tá certo? Fornecedor a cada instante querendo que você compre mais. Ah, eu compro um lote com 100 peças. Não, mas se você comprar 250 eu te dou mais 1% de desconto, ainda parcela em 5. E aí você vê aquele valor um pouco atraente, acaba tentando se moldar às necessidades do seu fornecedor, né? Você tem a ideia da imagem. Nós vamos ter uma aula que nós vamos falar da imagem da empresa. Então, o que ela tem de informação no seu site, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, sei lá, no seu LinkedIn, no seu, onde é que rede social que ela usa, quem cuida disso, qual é a imagem da marca, ela tem lá um padrão já, então, por exemplo, até a letra que você usa, o logo, a cor, tudo isso tem que ter uma identidade visual. E a maneira como fala com as pessoas, a maneira como se comunica com seu cliente, com seu potencial cliente. Então, tudo isso tem que ser observado, tá certo? E não deixa de ser, de certa forma, uma pressão sobre a organização. Tá certo? Gente, por hoje é só. No próximo vídeo nós vamos continuar, ok? Até mais.